Gente, quando eu penso que o nosso mundo moderno não pode piorar, a gente consegue ainda descer um pouquinho mais ladeira abaixo. Eis que a Penelopíada ganha uma versão para o português. Agora, final de junho de 2020, você conseguirá ler essa obra magnífica aí também no nosso querido português. Essa é uma obra de 2005 de uma escritora feminista canadense chamada Margaret Atwood, e ela faz uma releitura de um dos maiores clássicos da humanidade, que é a Odisseia do Homero. Você que não conhece nenhuma das duas, eu vou dar uma geral aqui só para você entender a seriedade desse negócio. A Odisseia do Homero, ela relata, na Guerra de Troia, o rei de Ítaca, chamado Ulisses, saindo da sua terra, da sua ilha, para ir ajudar na Guerra de Troia. Pois bem, ele vai passar 10 anos na guerra até que chegar de volta em casa. E aí você tem toda a viagem difícil dele, né? Enfrentando ciclopes, enfrentando ninfas do mar, não é? Com sua trupe, com sua gangue. É uma história fantástica, é um clássico da literatura universal. Então pega a Odisseia do Homero para ler, você vai gostar muito. Tem até um filme, né? Com aquele, não lembro o nome do cara, Armand Assad, sei lá, não lembro o nome do cara. Mas é um filme clássico, Sessão da Tarde, você com certeza já viu. Então, é uma história fantástica de superação, de força de vontade. E um dos personagens essenciais dessa história do Homero, da Ilíada, é a mulher do Odisseu, ou Ulisses, né? Depende da tradução, que é chamada Penélope. A Penélope, enquanto o Odisseu está na Guerra de Troia, ela é a rainha de Ítaca, e nesses tempos, quando os homens iam para viagens demoradas e difíceis e demoravam para voltar, era normal que se presumisse que tivessem morrido em alto mar, ou então em algum problema, em algum pepino pela rua, né? Bandidos atacaram e tal. Então, ela ter que esperar 10 anos pela volta do rei era uma coisa inconcebível, não é? Enquanto durava aquela guerra. Então, o pessoal do reino começa a presumir que Odisseu está morto e começam a exigir de Penélope que se case de novo, porque Ítaca precisa de um rei, certo? Então ela precisa se casar com algum pretendente, algum nobre da corte e tal. Então a história da Odisseia, além de mostrar as peripécias do Ulisses aí na viagem até Troia e de volta a Troia, ela mostra também a visão da Penélope tendo que rejeitar os candidatos, não é? Porque aí você tem um grupo de nobres que querem se casar à força com ela, não é? E batalham inclusive por ela. Só que a Penélope é uma personagem essencial dessa história porque ela consegue marcar firme a posição dela, dizendo que não vai se casar porque espera ainda que o marido amado dela vai voltar. Então a Penélope é um exemplo máximo das virtudes femininas admiradas àquele tempo, certo? E isso vai percorrer toda a Idade Média, Idade Moderna. A mulher era admirada por uma outra coisa que não o status que se quer ter hoje em dia, né? Hoje se quer colocar a mulher em equiparação ao homem em vícios e virtudes. Querem fazer da mulher um exemplo igual ao homem, né? Não semelhante, não que se complemente, mas querem fazer a mulher exatamente igual ao homem. Não era assim no passado. Então as virtudes femíneas do pudor, da castidade, do amor pela casa, pelos filhos e tal, hoje caiu tudo na desordem. Mas naquela época não era assim, as mulheres eram louvadas por isso. E a Penélope é uma das personagens mais importantes nesse sentido, porque ela espera 10 anos, amigo. Não seria qualquer mulher esperar tanto tempo assim. E o que ela faz? Qual que é o plano da Penélope? Enquanto os barões da corte estão tentando cortejá-la, ou até mesmo brigar entre si por ela, ela começa a tecer, a fiar, não sei como é que se fala em português, né? E ela fala que só quando ela terminar aquele negócio ali, ela vai se casar novamente. E ela vai fazendo, e vai fazendo, e vai fiando, né? Só que toda noite ela desfaz aquilo tudo que ela fez, né? Que ela costurou, que ela fiou. Olha que coisa brilhante, gente. Quando ela chega à noite e ela desfaz aquilo ali, isso mostra o amor que tem dentro do coração da Penélope, a esperança de que o marido vá voltar, não é? E de não se entregar à mão de outro, porque o amado vai regressar da guerra e ela acredita nisso.
Então 10 anos, gente. Que mulher que esperaria 10 anos, uma possibilidade tão grande do marido ter morrido, né? Ele vai para uma guerra com a guerra de Troia, né? E não volta, 10 anos. Então, é um exemplo máximo de fidelidade, de castidade, né? Das virtudes femininas, né? Nada está, nenhuma outra personagem encerra dentro de si tão bem essas qualidades femininas quanto a Penélope. Aí você vem para os nossos tempos modernos, amigo. O tempo do arco-íris cor-de-rosa, dos pôneizinhos pulando para lá e para cá. Um tempo de alegria, né? Onde todo mundo teoricamente é feliz, que não há hipocrisia, né? Que todo mundo é alegre. E aí você vem para 2005. E aí essa mulher chamada Margaret Atwood, que escreveu já, caso você não conheça, se você for da literatura, conhecer distopia, você já conhece uma obra dela de 1985, chamada Handmaid's Tale. Eu não sei o nome em português, normalmente eu vejo as obras no original, não é? Mas procura aí no Google que você vai ver a tradução para o português. E nessa obra, já lá em 1985, a Margaret Atwood pegou o Antigo Testamento, olha, você que é um cristão, né, que acredita na Bíblia, ela pegou o Antigo Testamento e ela colocou aquilo literalmente em uma sociedade do futuro distópica. Quer dizer, ela quis criar uma ideia de que um futuro talvez não tão distante, governantes pegariam a Bíblia e olhariam a submissão da mulher que a Bíblia prescreve e colocariam em prática, né? Porque hoje os cristãos eles abandonam um pouco da visão bíblica de diferenças de sexo entre homem e mulher, né? Diferença de tarefas que a Bíblia fala com toda clareza. Mas a Margaret Atwood escreveu que as coisas não seriam assim, que as pessoas começariam a interpretar literalmente a Bíblia, e pior, né? Ela cria uma distopia disso, quer dizer, que o mundo seria muito infeliz, que haveria poluição, que a mulher seria muito triste, muito subjugada, que a vida dela seria literalmente um inferno, né? Então o que a Margaret Atwood faz? Ela mostra que tudo aquilo que está prescrito na Bíblia, lá no Antigo Testamento e também no Novo, né? Porque essas prescrições vêm também para o Novo Testamento, ela praticamente mostra na distopia dela que, colocadas em prática as ideias da Bíblia, todos seriam infelizes, especialmente as mulheres, que o mundo seria um completo caos. Então essa é a Margaret Atwood, que em 2005 escreve a Penelopíada. E agora vamos entender o que é essa Penelopíada. Ela reescreve a história do Homero, só que do ponto de vista da Penélope. E aí ela vai dizer, pela visão da Penélope, que o Odisseu não é nada daquilo que passaram sobre ele, que o Homero escreveu sobre ele. Quer dizer, quando o Odisseu relata que ele enfrentou um ciclope, um gigante, né? Ela vai dizer que era só conversa de bar, que ele encheu a cara e que inventou aquela história, né? Quando o Odisseu disser que navegou, que enfrentou sereias e tal, a Margaret Atwood vai escrever a Penélope dizendo que era tudo cascata, né? Que ele inventou aquele troço todo. E vai dizer que a vida dela é muito infeliz, né? Que ela espera aquela coisa, ter que ficar enfrentando um monte de homem querendo a mão dela, não tem nada a ver com o Odisseu, não tem nada a ver com as virtudes femininas que o Homero retratou, né? Tem a ver com ela não querer, ela tem o direito de não querer homem nenhum. Então, quer dizer, essa Penélope reescrita pela Margaret Atwood é aquela ideia da feminista moderna, né? Da mulher que não quer saber de homem, da mulher que quer se separar dos homens, né? Que ela está muito acima dos homens para poder se relacionar com algum. Então ela senta o pau no seu marido Odisseu. Agora, veja você, não é? Olha as perspectivas de tempos diferentes. A gente tem um tempo, quando Homero escreve, em que a mulher era idealizada, ela era entronizada, quer dizer, ele não está fazendo isso para subjugar a mulher de forma nenhuma, muito pelo contrário. Quando o Homero escreve a Odisseia, a Ilíada, e ele relata toda essa castidade, essa pureza feminina da Penélope, pelo contrário, ele está entronizando a Penélope, ele está dizendo que mulher é virtuosa a tal ponto para conseguir se preservar dessa forma esperando pelo amado.
mantendo sua casa, mantendo o reino de Ítaca íntegro. Que mulher consegue ser tão virtuosa? Não é? Então isso eram virtudes para as quais a mulher almejava e era parabenizada. A diferença é a perspectiva, porque nos nossos tempos modernos, uma mulher que faça algo do tipo das coisas que a Penélope faz na Odisseia, ela vai ser massacrada. Quer dizer, como é que você pode acreditar tanto num homem? Né? Faz tanto tempo que ele não voltou para casa, com certeza ele já arrumou outra mulher, ele já morreu na estrada. Então, os tempos de hoje, e há razões políticas, ideológicas por isso desde 1789, claro, não é? Com o iluminismo tomando conta, a herança que temos dele, de querer colocar a mulher numa situação, o tal do empoderamento feminino, né? Querendo dar status, querendo colocar ela acima do homem. Então não pode mais haver uma ideia de complementação, né? O passado sempre viu a mulher, como a própria Bíblia diz, como uma peça fundamental em complementar o homem. Deus disse para o homem que ia dar uma complementação, uma ajudadora, ou seja, uma peça fundamental que tivesse qualidades que o homem não tinha. Então a ideia bíblica, eu digo bíblica porque é um documento antiquíssimo e representa muito bem uma crença inerente à nossa espécie. Então essa crença lá do passado, ela entende homem e mulher como seres complementares, certo? Não maior ou menor, não mais ou menos importante, mas complementares. O homem cuida de tudo que está fora de casa, a mulher cuida de tudo que está dentro de casa. Né? Era inconcebível no passado entender um homem que cuidasse dos afazeres domésticos, que cuidasse dos filhos. Não é? Não por tratar isso como um trabalho a se menosprezar, muito pelo contrário, não é? Mas simplesmente porque o homem não tinha essa capacidade. Inerentemente, o homem não tem essa empatia que a mulher tem, ele não tem a capacidade de perscrutar corações, de entender o que está acontecendo com os filhos quando estão sofrendo, quando estão com medo, não é? Como a mulher tem. A mulher e a ciência, depois da Revolução Cognitiva de 1950, a gente tem o mapeamento do cérebro, a genética em cima do comportamento, a gente entende muito melhor isso. A mulher tem uma capacidade muito melhor de lidar com sentimentos, com emoções, a empatia é muito mais forte. E o homem não, o homem é mais objetivo, a mulher mais subjetiva. Então no passado a coisa na prática sempre foi assim, né? O homem ia para fora de casa, caçava, trazia os mantimentos, trazia os recursos, e a mulher mantinha a casa para que a casa estivesse em pé. Como a Bíblia cita, claro, em Provérbios 31, a mulher ideal, você vai ver cuidando de todos os afazeres da casa, né? Vai dizer a Bíblia que quando vem o frio, ela não se preocupa porque os filhos estão todos bem cobertos. Por que diz isso? Porque a mulher preparou roupa, né, no passado. Não era fácil você ir na loja e comprar roupa. A mulher fazia as roupas, né? Então, o trabalho no passado da mulher era muito mais difícil do que hoje em dia, que já é difícil de cuidar do lar, né? Então, quando o Homero escreve que a Penélope esperou 10 anos até o seu marido regressar, ele mostra um grande exemplo das maiores virtudes femininas, a castidade, o pudor, a modéstia, né? E a preservação do seu lar. A mulher sempre foi a pedra basal, a pedra fundamental de uma casa, né? Até os dias de hoje, porque hoje se subverte tudo e a mulher não tem mais essa importância dentro da casa. A mulher tem que ser uma criatura empoderada, tem que seguir seu próprio caminho, procurar seu próprio status e tal. Então a ideia do mundo de hoje sempre é separação, né? Não é complementação, como sempre foi no passado. Filhos têm que ficar longe de pais, mulher tem que ficar longe do marido, tem que ir cada qual para a sua cidade, viver separado é melhor. Então a separação, a desagregação da família sempre é o que se procura fazer nos dias de hoje. E não há melhor exemplo claro, patente disso, do que a Penelopíada, que você agora pode ler no seu querido português em 2020. Vai sair agora, já deve ter saído, né? Essa notícia eu vi há uns dias atrás, você já deve conseguir comprar na Amazon e tal, né? Então, se você quiser ler uma das maiores personagens, maiores ícones que engloba, que encerra as maiores e mais altas virtudes femininas,
completamente mal escrita, né, completamente subvertida, você consegue ler na sua língua. Amigo, eu não sei para onde que nós estamos rumando, eu sei que o caminho não é legal, que a coisa está indo por água abaixo cada vez mais. Quando eu penso que o mundo não pode piorar, eu vejo o maior ícone das virtudes elevadas femininas sendo destruído desse jeito. E é aquela velha história, como estamos vendo agora, né, com estátuas do passado sendo derrubadas, né, o passado sendo reescrito, né? Não importa para a modernidade simplesmente querer mudar paradigmas. Não importa para a modernidade simplesmente querer mudar perspectivas, mudar rumos sociais. Não importa para uma sociedade herdeira da tábula rasa, herdeira do iluminismo, simplesmente mudar o curso das coisas. Eles querem destruir o passado e dizer que nada daquilo existiu. Por isso que estamos vendo uma reescrita da história, forçada. Como vimos lá em 1793, como vimos no auge da Revolução Francesa, a destruição dos monumentos, né? Basílica de Saint-Denis, os reis da grande monarquia francesa sendo desenterrados e consumidos, né, por elementos químicos, por fogo, para que até os ossos desaparecessem, né? Monumentos derretidos, né? Estátuas jogadas ao fogo. Então, uma coisa deplorável, vergonhosa. E o que vimos lá atrás, estamos vendo novamente hoje. É uma destruição do passado, não simplesmente uma mudança de curso, mas é simplesmente a vontade de reescrever o passado. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Fica ligado, porque esse mundo é o seu mundo e você faz parte dele. Olha direito o que está acontecendo à sua volta. Porque reescrever o passado, destruir o passado, enterrar, não é enterrar o passado, é desenterrar e jogar fogo e jogar elementos químicos para aniquilar o passado. É isso que está acontecendo diante dos teus olhos. Fica ligado.